Salve, salve, rapaziada. Demorou, mas chegou. Copa do Nordeste é hoje que acontece o jogo entre Vitória e Confiança. Jogo esse que já pode definir, com certeza vai definir. Pode não, né? Que vai definir o próximo classificado para a próxima etapa, ou seja, a semifinal. Após o jogo de hoje, só restará mais um jogo até a grande final da Copa do Nordeste. Que, sejamos sinceros, para os clubes do nordestino, será o maior título da temporada. Eu não acredito o Fortaleza chegando na final da Libertadores e sendo campeão. Não acredito no Bahia chegando na final da Sul-Americana e sendo campeão. Ah, mas o Bahia tem chances de ser campeão da Sul-Americana. É verdade, tem um dos elencos ali que são equiparáveis aos melhores elencos ali da competição. Mas a gente sabe que o Grupo City vai olhar para a Sul-Americana com outros olhares, pô. E quem manda no Bahia é o Grupo City. E a gente analisando que o Brasileirão ele deve correr até dezembro, irmão, muito difícil um grupo que investiu tanto olhar para a Sul-Americana, que é a segunda competição mais importante do continente, mas ainda assim é tratado como uma Série B, né, do continente, olhar e dizer, não, vamos se dedicar ao máximo aqui e vamos esquecer o brasileiro. Não vai, pô, tá ligado? Primeiro título para todos os clubes do Nordeste, permanência. Segundo título, o maior título, vou dizer mais, o maior título para um clube do Nordeste em 2025 será ser campeão desta competição, que é a Copa do Nordeste. O Vitória tem um caminho mais tranquilo, mas tem uns comentaristas que eu já trouxe aqui, inclusive, que fizeram análise, exaltaram o Vitória e tudo mais, que alertaram o Vitória que se o Vitória voltar a fazer ou fizer isto que eles vão analisar hoje, o Vitória pode dar adeus simplesmente à competição. E detalhe, o Vitória, ele vai para um teste no qual ele já passou por esse teste, não que se passou como aprovado, mas ele falhou nos testes que teve e hoje tem mais uma chance de mostrar que realmente quer levantar esse título desta competição, beleza? Deixa o like nesse vídeo, compartilha para geral. Compartilha porque o conteúdo é interessante e realmente é uma análise que o torcedor precisa entender antes de assistir o jogo. Deixou o like, se inscreveu. Lembrando para vocês que hoje tem rodada da Inplay. Se tem Copa do Nordeste, tem Play. E se você ainda não se cadastrou através do link do canal Nordeste no Topo, tá perdendo tempo. No final do vídeo eu vou estar fazendo aqui a minha simulação, olha. No campeonato do Vitória tem campeonato de 500 moedas, de 2.500 moedas. Você ganha 1.000 moedas grátis só de se cadastrar. E todo dia você pode resgatar 50, 100. E completando 7 dias você resgata mais de 1.500 moedas. Para você simplesmente fazer as suas simulações e concorrer a prêmios em reais. Porque essas moedas, 500 mil moedas, são 500 reais. 625 mil moedas são 625 reais. Então, esse dinheiro pode ser sacado na aba da sua carteira aqui e você pode fazer suas simulações. Dentro desses campeonatos são 10 perguntinhas e você vai participar de um ranking, mas as perguntinhas é assim, ó. Gol do Mateuzinho no primeiro tempo, eu vou botar 2.000 moedas, eu vou botar que sim. O Mateuzinho vai fazer gol no primeiro tempo. 2.000 moedas, botei. Três pessoas foram dizendo que não vai sair gol do Mateuzinho no primeiro tempo. Eu botei que sim. Se eu ganhar, eu ganho 7.000 moedas, fora minhas 2.000 moedas, 9.000 moedas. Então, tá ligado? Eu ganho as 2.000 moedas deles e ainda as minhas 2.000 moedas de volta. 10.000 moedas, mais de 4,5 cartões amarelos no jogo do Confiança. Teve um pessoal que foi aqui que não, eu vou botar que sim. E 10.000 moedas, eu taquei 10.000 moedas na tora. E aí já tá feita a minha simulação, já gastei 12.000 moedas, não vou nem fazer campeonato. Mas se você quiser fazer o campeonato, tá aí o link na descrição e também no primeiro comentário fixado, beleza? Inplay, que está de volta aí, vai voltar o Brasileirão, vai voltar tudo, né? Vai voltar pegado, vai voltar pegado, vai voltar pegado. Lembrando que o QR Code que tá aqui na tela, na parte de cima, é para você que não faz parte da comunidade do canal Nordeste no Topo, no WhatsApp, você apontando a câmera do celular para esse QR Code e na descrição você vai estar tendo acesso ao grupo onde tá rolando alguns sorteios também, beleza? Então entra lá e corra, não perca tempo. Vamos lá. NE45, o Fred Figueroa, o Cássio Zipoli, o Ravel e o Léo Fontinelli, que é cearense, se eu não estou enganado. Vamos lá. Ravel, vou trazer para aqui um ponto que a gente debateu sobre o tamanho do risco que existe ali para o Vitória.
E eu citei Vitória 0, Náutico 2, né? Na Copa do Brasil, o jogo que sentenciou a eliminação do Vitória. Até que ponto o time de Carpini ele tem essa portinha aberta para tragédia, tá? Não faz uma Série A extremamente segura, mas faz uma Série A extremamente competitiva. Endurece os jogos. Não é um time que perde constantemente como o Sport ou que é dominado e goleado como o Juventude. É um time que joga os jogos. E enquanto Confiança, Atos que acompanha mais a Série C, sempre bate muito na tecla de que é um time irresponsável, com muita força ofensiva. Eu não acompanho tão de perto a Série C, não vi jogos do Confiança na Série C, mas os 2 jogos que eu vi do Confiança esse ano, ele jogou muito bem. Os 2 contra o Ceará, Léo, inclusive. Copa do Nordeste e Copa do Brasil, Confiança jogou muito bem. Deu um calor no Ceará, os 2 em Fortaleza, né? Adversário chatíssimo. Assim. No começo do ano, lógico que tem o contexto do momento da temporada, onde houve o jogo, mas foi um dos adversários mais chatos do ano até aqui, assim. Lógico, guardadas as devidas proporções, mas foram uns jogos bem chatos mesmo. Pegou a garotada do Bahia também e venceu com autoridade. Mais recentemente. Isso. Que é o que traz ele até aí, né? Inclusive. Isso. Fred, veja só. Tem 2 questões que eu acho que são os pontos de atenção que a gente pode colocar aí a ameaça para o favoritismo do Vitória. Favoritismo a gente não vai nem se delongar muito aqui, porque eu acho que ele está evidente na tela. O Vitória joga a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, tem uma chave que ele não tem nada a ver com isso, né? Fez o seu papel e aí se colocou numa condição de ter um chaveamento bastante favorável para si, depondo a seu favor e o colocando no caminho natural do futebol, no caminho lógico, na decisão da Copa do Nordeste, que, como você mesmo pontuou, não chega desde 2010 e eu acho que nunca teve um cenário tão favorável para confirmar o seu favoritismo e assim disputar a taça na edição de 2025. Quais são os grandes problemas que a gente tem aí? O primeiro é esse que você já passou um pouco na sua fala. O Vitória, embora venha sendo um time muito competitivo na Série A, joga o campeonato, joga jogos, né? Às vezes pega adversários com nível de competitividade, de capacidade técnica superior e consegue fazer frente, consegue pontuar. A gente já viu isso nessa Série A desse ano, mas é um time que em competições, né, de fase de Copa, de eliminação, não tem conseguido corresponder como a torcida espera, né? Eu acrescento a essa eliminação vexatória contra o Náutico no Barradão, né, onde perdeu por 2-0, a eliminação num cenário completamente favorável na Copa Sul-Americana, onde perdeu de uma maneira assim bizarra, constrangedora, numa falha combinada ali, onde Lucas Arcanjo acabou, inclusive, selando a eliminação do Vitória num jogo onde ele era favorito para vencer e passar. O time do Equador, a Universidade, ele estava completamente desmobilizado, desinteressado, e ainda assim o Vitória não conseguiu repetir Só nas existia Copas. uma forma de perder aquele jogo. Uma forma. Exatamente. E não Vitória... conseguiu repetir nas Copas, Fred, o desempenho que a gente tem visto o Vitória ter conseguido aí na Série A, que é uma competição até de nível técnico, de exigência maior, né? Onde... O detalhe é que o Vitória, ele tem se perdido muito nas partidas que ele tem que ser propositivo, tá ligado? Por exemplo, o nível de competição que ele exerceu contra o Cruzeiro, ele precisou ser propositivo a partir do momento que o Cruzeiro perdeu um jogador, tá ligado? E não conseguiu, ele não conseguiu ser propositivo. Claro, acho a necessidade do gramado e tudo mais, mas o Vitória veio de outros jogos com um jogador a mais e ainda assim não consegue com um jogador a mais exercer uma volumidade de jogadas precisas que saiam gols, que sejam convertidas em gols. Não que o Vitória tenha jogado todos os jogos com um jogador a mais e ainda assim não tenha vencido, mas quando o Vitória enfrentou um adversário de um nível técnico inferior, ele não conseguiu ser propositivo. Quando teve um time com um nível técnico inferior, no caso o Cruzeiro, mas ainda assim teve um jogador a mais, ele mesmo assim não conseguiu ser propositivo, tá ligado? Enquanto o Fluminense, ele já conseguiu criar mais chances. O Vitória ele não consegue ser propositivo, isso é a realidade.
A situação do Vitória, ela é realmente uma situação que, se você analisar direitinho, o Vitória tem que estar atento. Pode dar bobeira.